E aí, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Como é que vocês estão estudando muito aí nessa quarentena? Tomara que sim, né? Então vamos aqui dar continuidade ao nosso conteúdo de funções nitrogenadas. Tá certo, gente? Eu trouxe já para encerrar o capítulo de funções nitrogenadas, já trouxe tudo para a gente entender aqui como que vai funcionar as funções nitrogenadas, tá certo? Mas só para a gente relembrar, a gente viu funções oxigenadas, que são funções que possuem oxigênio na sua fórmula molecular. E agora tem as funções nitrogenadas, que ela pode ou não ter o oxigênio também, né? Mas o principal vai ser o nitrogênio na sua fórmula molecular, na sua estrutura ali, bem simples de você identificar. Lembrando que o nitrogênio ele não é que nem o carbono e com o hidrogênio, ele não vai ficar subentendido ali na estrutura, ele vai estar representadozinho pela letra N, que é a representação do nitrogênio na tabela periódica. Então vamos para a aula de número 7. Se vocês quiserem acompanhar aí, o livro é o volume 2 e vamos nessa. Vamos de nitrocompostos. Nitrocompostos possuem um ou mais grupamentos NO2, tá? Nas suas estruturas. Eles podem ser classificados de duas formas. Aromáticos, que tem um anelzinho aromático, ou ele pode ser alifático, que é todo composto que não é aromático. Ele pode ser de cadeia aberta ou de cadeia fechada. Tá certo? Gente, olha, esse NO2 ele pode ser representado dessa exata forma aqui, NO2, ou ele pode ser representado dessa formazinha aqui, ó. N dupla simples O. Olha, isso aqui, gente, vocês estão vendo essa setinha aqui, ó, nos dois? Essa setinha aí, ele quer dizer uma ligação covalente, tá? Mas coordenada, tá certo? Nem sempre essa ligação coordenada, ela pode ser representada pela setinha. Às vezes acontece dessa ligação ela ser representada por só um tracinho, uma ligação simples. Mas a gente sabe que ela é coordenada por conta da disposição dos elementos ali, que a gente vai encontrar o elemento ali, a gente sabe quantas ligações ele faz, o máximo de ligações que ele faz, então a gente sabe que ele é coordenada ou não pelas ligações. Aqui ó, tenho a dupla e tenho a ligação com a setinha. Geralmente quando eu, professor Claudeir, vou representar no quadro a ligação coordenada, eu faço ela com uma setinha. Mas pode ser que a gente encontre questões que não venham com a setinha, e sim com uma ligação simples, certo? Aqui ele está representando com uma setinha, você já sabe que é uma ligação coordenada, tá? E nem sempre ele pode vir dessa forma, ele pode vir ou o NO2 ou essa disposição aqui desses elementos, tá? Ele pode ser classificado em nitrocomposto aromático e nitrocomposto alifático, certinho? Vamos passar aqui para a nomenclatura, já sabemos identificar aqui os nitrocompostos, e agora vamos para a nomenclatura. O nome do prefixo vai iniciar com o nitro, nome do hidrocarboneto de origem. Muito simples a nomenclatura dos nitrocompostos, gente. Bastante simples mesmo. Bastante. Acho que de todos os elementos, de todas as funções, os nitrocompostos são os mais simples. Porque, olha, você faz o nome nitro, você coloca o nitro aqui, certo? Que vai representar, ou ele aqui coloca a posição dele, se for necessário a gente coloca a posição, ou se não for necessário a gente já faz direto. Número do hidrocarboneto correspondente, por exemplo, aqui eu tenho o hidrocarboneto com somente um carbono, MET, ANO, MET um carbono, AN ligação simples, terminação O. A gente vai iniciar com a palavra nitro, certo? Identificamos aqui que ele é um nitrocomposto. Ele vai ter aqui, ó, um carbono na cadeia principal, certo? Então a gente já vai com a nomenclaturazinha dos hidrocarbonetos, muito parecida. Professor, faz um outro exemplo aí, ó. Vou montar aqui um exemplo bem básico para vocês, ó. CH3, CH2, NO2, que é a mesma representação aqui do nitrocomposto. Gente, como que vai ficar essa nomenclatura? Como é? Ó, bem simples. Nitro, com dois carbonos et, dois carbonos aqui et. Desculpa, é a letra feia, gente, é porque é meio complicado escrever aqui no mouse. ANO, pronto. Nitroetano. E isso aí, gente, vale para vários outros elementos aí para você fazer, tá certo? Vários outros compostos. Eu trouxe aqui mais um exemplo que é o nitrobenzeno. Nitro
quer dizer que eu tenho o NO2 e o benzeno, que é o nome do meu hidrocarboneto correspondente, ou hidrocarboneto de origem também chamado, certo? Então aí temos os nitrocompostos. Vamos ver características aqui, algumas propriedades importantes. Os nitrocompostos são substâncias bastante polares, não fazem ligação de hidrogênio. Por quê? Porque eu não tenho, olha, nitrogênio ou oxigênio ou flúor ligado a um átomo de hidrogênio diretamente, tá certo? Então aqui eles são moléculas bastante polares, suas moléculas sofrem forças de polo permanente. Lembra que eu falei de forças intermoleculares? Quando eu tenho ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio a mais forte, elas além de ser polares, elas fazem ligação de hidrogênio. A gente classifica como ligação de hidrogênio porque a gente vai ter flúor, oxigênio ou nitrogênio ligados diretamente a um átomo de hidrogênio. Aí é ligação de hidrogênio. Se a minha molécula for polar e não tiver nenhum tipo dessas ligações que eu falei antes, ela vai ser de polo permanente ou de polo. E se ela for apolar, a gente vai classificar como, gente? Vamos classificar como vários nomes, tem várias nomenclaturas. A gente vai chamar de dipolo induzido, forças de Van der Waals, forças de London, dispersões de London, certo? E aqui, ó, apresentam pontos de fusão e ebulição elevados, tá? Não tão elevados quanto os elementos que fazem ligação de hidrogênio e são mais densos que a água. Olha, gente, uma coisa que eu sempre digo para vocês, que eu falei nas funções oxigenadas e agora eu vou repetir nas funções nitrogenadas. Gente, sempre as forças intermoleculares vão definir as características do meu composto. Tá certo? Sempre as forças intermoleculares vão definir essas características. Professor, mas eu não sei. Então dá uma lida, dá uma volta lá no primeiro ano, pega o conteúdo de forças intermoleculares e dá uma lida, gente, porque é muito importante para a gente definir as características. Ah, professor, não tem como eu aprender todas as características das minhas funções. Gente, não tem como você aprender todas as características, mas se você souber forças intermoleculares, você sabe as características com base nas forças intermoleculares. Tá certo? Fica muito simples quando você sabe as forças intermoleculares, que você vai, observa um composto ali, esse composto aqui ele tem característica X, esse composto aqui tem característica Y, tem característica Z. Por quê? Porque as forças intermoleculares deles são X, Y e Z. Tá certo? Então, todas as forças intermoleculares vão definir as minhas características. Tá certo? Então, eu não sei, dá uma volta lá volta lá no conteúdo do primeiro ano, lá nas forças intermoleculares e dê uma lida de novo que você vai pegar esse conteúdo, vai aprender e quando você voltar aqui nas propriedades dos compostos, a gente vai entender. Gente, tem conteúdo do primeiro ano que ele vale até hoje. Tá certo? Então é importante que vocês sempre tenham... eu não estou lembrando, dá uma revisada rápida, vai lá no conteúdo do primeiro ano, vai lá no conteúdo do segundo ano, faz uma revisadazinha rápida, que você não se perde no conteúdo, tá certo? Então aqui fechamos nitrocompostos, agora vamos para as nitrilas. Gente, nitrilas também são chamadas de cianetos, são compostos que possuem um grupamento CN, olha, essa ordem aqui, CN, tá, gente? Aprenda essa ordem, CN. Também são chamados de cianetos, olha aqui eu tenho um ácido cianídrico, é a nitrila mais simples e originou o nome cianeto para as demais nitrilas, tá certo? Então olha aqui um exemplo de nitrila, HCN. Aqui, ó, nomenclatura para as nitrilas, a gente pode chamar de metano, o nome do hidrocarboneto correspondente mais nitrila, ou cianeto de hidrogênio ou gás cianídrico, tá? Professor, fica mais fácil aprender qual? Olha aqui, ó, metanonitrila. Fica muito mais fácil você aprender esse aqui. Metanonitrila. Olha o outro aqui, ó, etanonitrila. São dois carbonos. Eu tenho um carbono aqui, tenho outro carboninho aqui. Etanonitrila, ou acetonitrila, ou cianeto de metila. Eu circulei esses aí, gente, porque são os nomes mais comuns da gente achar, tá certo? Então vamos aqui para as isonitrilas. Lembra que eu falei aqui, ó, CN, nessa ordem eu tenho nitrila. Olha a outra ordem aqui, ó, NC, olha, o nitrogênio vem primeiro.
Esse caso aqui, eu tenho as isonitrilas. Gente, iso quer dizer igual, a gente vai observar a isonitrila com as fórmulas moleculares iguais, porém a ordem desses elementos vão ser diferentes, vão ser um pouco diferentes. A gente tinha, no outro, a gente tinha primeiro o carbono, depois o nitrogênio. Ali a gente tem as nitrilas, aqui, ó. Agora, as isonitrilas, o nitrogênio vem antes. Olha, eles são isômeros, quer dizer que eles têm fórmula molecular igual, tá certo? Aprendam aí, isômeros quer dizer partes iguais, tá? Das nitrilas, eles têm fórmulas moleculares iguais, porém eles são menos estáveis. Gente, quando eu mudo um elemento de lugar, essa estabilidade da minha substância ela pode se comprometer, que é o caso das isonitrilas. Nas nitrilas eu tenho nitrila mais estável. Nas isonitrilas, como esse meu elemento ele mudou de lugar, ele mudou o posicionamento dele, então essa estabilidade ela foi afetada, tá certo? A gente teve essa estabilidade afetada. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, por exemplo, isonitrila menos estável e nitrila mais estável, justamente por conta desse posicionamento de um dos meus elementos. Tá certo? Vamos aqui à nomenclatura. Eu tenho dois tipos. Eu tenho a nomenclatura IUPAC, que é essa que é a oficial. Sempre falo oficial e usual, gente, mas o ideal é que você aprenda a oficial, tá? Nome do radical mais a terminação carbilamina, ou utilizando só o nome isocianeto, mais o nome do radical. Isocianeto de metila, isocianeto de etila. É mais simples, mas você pode chamar de metilcarbilamina, tá certo? Essa metilcarbilamina é a nomenclatura oficial dos meus compostos, certo? Vamos aqui às propriedades. A gente tem mais propriedades aqui para as nitrilas e para as isonitrilas, tá certo? Olha aqui, ó. As nitrilas alifáticas. Alifáticas, vou voltar para lá, ó. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei aqui. Mas a alifática eu vou só relembrar para vocês. A alifática é quando o meu composto é de cadeia aberta, tá certo? Aberta ou fechada, desde que ele não seja aromático. Nitrila aromática e nitrila alifática. Aromática, quando a gente tem um anel aromático. Alifática é quando não temos o anel aromático. As nitrilas alifáticas com até 14 carbonos são líquidas. São tóxicas, mas em menor grau que o ácido cianídrico, o HCN, tá certo? Por que eles são líquidas? Justamente por conta das forças intermoleculares, gente. Tudo isso aí vai definir as propriedades das minhas nitrilas e isonitrilas, tá certo? Uma nitrila insaturada muito importante é a acrilonitrila, muito usada na fabricação de polímeros. Polímeros são substâncias com várias partes, tá certo? Várias partes iguais, como por exemplo aqui as lãs sintéticas denominadas Orlon, tá? Orlon são exemplos de nitrila, é um exemplo de nitrila, de um polímero, né? Utilizado para fabricar aqui o Orlon. E a nitrila mais importante é a propenonitrila, empregada na obtenção de borracha sintética e de outros plásticos, tá certo? Aqui, ó, de novo ele traz aquele mesmo conceito que eu falei para vocês. As isonitrilas são isômeros das nitrilas, porém menos estáveis, tá certo? Essa estabilidade, essa instabilidade quer dizer o quê, gente? O que quer dizer essa instabilidade? Por exemplo, o meu elemento, ele vai mudar as características dele de acordo com aquela minha estrutura, tá certo? Ele não mantém aquelas propriedades que ele tem ali. Ele vai ter uma alteraçãozinha nessas propriedades de acordo com o tipo, se eu tenho nitrila ou se eu tenho isonitrila, tá certo? Vamos aqui para as aminas, que são os principais compostos nitrogenados que a gente vai ver agora. Aminas e amidas, tá certo? São os dois principais compostos nitrogenados, ou nitrocompostos. Aqui, ó, definição. As aminas são compostos nitrogenados que são obtidos a partir da amônia, o NH3, pela troca de 1, 2 ou 3 hidrogênios, tá certo? Aqui, elas podem ser alifáticas, AL, ou aromáticas, AR, tá certo? Então aqui, ó, a amina alifática é uma amina que não é aromática. A amina aromática tem um anel aromático, certo?
Certo, gente? Então aqui, ó, esse nitrogênio aqui, esse hidrogênio, perdão, ele pode ou não ser substituído, tá certo? No caso, pelo menos um nitrogênio ou um hidrogênio, ele vai ser substituído para mim classificar ele como uma amina. Mas ele pode substituir 2 ou pode substituir 3 também, os 3 hidrogênios. Aqui eu tenho só um exemplozinho de compostos bem básicos para a gente conseguir identificar essas minhas aminas, tá certo? Então vamos aqui para o próximo slide. Nomenclatura. Temos 2 tipos de nomenclatura para aminas primárias e para aminas secundárias ou terciárias, tá certo? A amina primária tem uma nomenclatura e a amina secundária ou terciária tem outra nomenclatura. Eu vou explicar para vocês aqui no próximo slide. Eu coloquei aqui um slide só para isso. Então vamos lá. Aminas primárias. Nesse caso das aminas primárias, eu tenho que colocar o prefixo, que é a quantidade de carbonos na cadeia principal, o infixo, que é o tipo de ligação, localização do grupo amina, se for necessário, se ele não estiver no primeiro, tá certo? E a terminação amina. Quando eu falo localização, gente, se ele não estiver no primeiro. Olha aqui um exemplo. Olha aqui um exemplo. Metanamina. Esse aqui, a gente sabe que ele tem um carbono, a gente vai utilizar ele como prefixo. Eu tenho um infixo aqui, AN, que é um tipo de ligação simples. Opa, foi demais isso aqui. Deixa eu apagar. Não é aqui. Aqui, ó. MET, somente um carbono. AN, ligação simples. E a terminação amina, que é uma amina. Aqui eu coloco, gente, a numeração aqui, ó, entre a ligação e o nome amina. Mas é só se for necessário. Se não for necessário, não precisa. Por exemplo, se estiver no primeiro carbono, não é necessário você colocar. Agora, se estiver no 2, no carbono 2, aí sim é necessário você colocar essa posição. Olha aqui, ó. E a gente sempre vai priorizar o grupo como posicionamento. Tá certo? A gente vai priorizar o grupo funcional, que é o NH2, como todas as outras funções, a gente vai priorizar ele como o início da minha numeração. Olha aqui um exemplo. Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Eu vou começar da esquerda ou de cima? Eu vou começar de cima, gente. Por quê? Olha aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Eu vou começar aqui de cima porque o número 2 vai ser o mais próximo da extremidade para o NH2. Eu preciso... Professor, esses 2 pontinhos aqui em cima, gente, aqui são só os elétrons não ligantes, tá certo? Aqui, gente, olha, o 2, olha, but porque são 4 carbonos, a N porque eu só tenho ligação simples, 2, olha aqui, ó, 2. Esse número 2 aqui vai ser o posicionamento da minha amina. Então ele precisa ser colocado ali. Professor, e se eu não colocar, vai estar errado? Vai sim, gente. É necessário você colocar o posicionamento ali do meu composto, tá certo? Do meu grupo funcional. Isso serve para todas as outras funções. Só não é necessário se ele estiver no primeiro. E nas cetonas, porque o número 2 é o menor número. Mas aqui, ele não é o menor número para a minha amina. Ele pode ser o 2? Não, gente, o menor número é o 1. Aqui para as aminas. Então é necessário você colocar ali o posicionamento, tá certo? Aqui, ó, ciclo, quer dizer que o meu composto é de cadeia fechada. Hexan, ele perdeu o Hzinho, gente, porque tá tudo junto. Se tivesse mais um pouquinho separado, eu poderia colocar o H, tá? E a amina, a terminaçãozinha do meu grupo amina. Eu não coloquei ele aqui porque a posicionamento, porque é o número 1, então não tem necessidade. Olha aqui, ó, esse outro aqui ele colocou, tá errado? Não, não tá. Esse aqui, gente, olha, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Aqui eu tenho metil, aqui é a minha cadeia principal, essa aqui de cima, tá? Então 2 metil, prop porque são 3 carbonos, AN porque eu tenho ligação simples, e o número 1, que é o posicionamento da minha amina, certo? Então aí foi a nomenclatura para as aminas primárias. Vamos aqui para a nomenclatura para as aminas secundárias. Olha, gente, nesse caso aqui, devemos considerar como cadeia principal o grupo com mais carbonos e indicar grupos de menor prioridade ligados ao nitrogênio. Gente, o que é esse grupo de maior prioridade ou menor prioridade? Gente, maior prioridade é o grupo que tem mais carbonos. Então aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, etanamina, esse aqui, ó,
um carbono, 2. Esse aqui, gente, vai ser a minha cadeia principal. Aqui eu tenho um carbono, então ele vai ser o de menor prioridade. Como é que eu vou colocar a posição dele? Ele está ligado a quem aqui? Nitrogênio. Então, N-metil, olha aqui, ó, só é um carbono, metil, ramificação. Ele está em qual carbono? Não está em nenhum, professor, está ligado no nitrogênio. Então o N, gente, fica como se fosse a numeração dele, tá certo? Então aqui, ó, N-metil, tem o 2-et, a N porque é a ligação simples, e a terminaçãozinha amina. Se eu tiver isso aqui, olha, esses dois exemplos aqui, deixa eu ver, até aqui, ó, são com 2 ligantes, tá certo? Esses outros 2 exemplos aqui são com 3, mas eu vou chegar lá, que são aminas terciárias, tá? A gente classifica como amina primária quando eles têm o NH2, amina secundária quando ele tem 2 ligantes no nitrogênio e terciária quando eles têm 3 ligantes no nitrogênio. Olha aqui, ó, esses dois, professores, são iguais, ó, um carbono, 2 carbonos, 1, 2, olha, quem é o grupo de maior prioridade? Tanto faz, os dois são iguais, então tanto faz. N1 vai ser o meu radical de menor prioridade, que é o N-etil, e a terminaçãozinha é etanamina. Olha aqui, ó, o outro exemplo, nesse outro caso eu tenho um lado, tem 1, 2, 3, no outro lado tem 1 e 2. Quem é o radical de maior prioridade? Gente, radical de maior prioridade é o que tem mais carbonos. E esse outro lado aqui é o de menor prioridade. Ele vem no início? Vem, olha, N-etil, prop, AN, 1, que é a posiçãozinha da minha amina, que pode ou não aparecer, tá certo? Aqui tá errado, professor? Ele colocou o número 1. Tá não, esse outro aqui ele não colocou, professor, também tá errado? Também não está. Tá? Isso aqui eu fiz para a mina secundária, mas ele também serve para a mina terciária. Vou até botar aqui, barra terciária. Terciária. Acho que dá para entender aqui, não tá muito feia essa letra não. Pronto. Olha aqui, gente, quando eu tenho radicais iguais, vamos lá, vamos contar aqui, ó. 1, 2 carbonos. Esse primeiro radical tem 2 carbonos. 1, 2, tem 2 carbonos. 1, 2, tem 2. Vixe, professor, aqui os 3 radicais são iguais. Como é que eu vou fazer? Vou escolher esse aqui como radical de maior prioridade. Ele vai ser a etanamina. E aqui do outro lado vai ser N, são 2 iguais de etil, 2 carbonos, AN, ligação simples, amina. Professor, vamos explicar novamente. Olha aqui, ó, gente. Lembra quando a gente tem posicionamento igual, a gente separa por vírgula? NN de etil. NN de etil porque os dois etis estão ligados no mesmo nitrogênio. NN, aí o di porque são 2 etil, né? E a terminaçãozinha aqui, certo? Vamos aqui para o outro. Olha, nesse outro caso eu tenho um lado tem 1, 2, 3 carbonos. Nesse outro lado só tem um carbono e nesse outro lado tem 2. 1, 2 e 3. Quem vai ser o de maior prioridade? Esse aqui vai ser o de maior prioridade. Por quê, professor? Que esse aí é o de maior prioridade. Esse aqui vai ser o de maior prioridade porque ele é o que tem mais carbonos. A gente vai priorizar quem tem mais carbonos. Certo, gente? Depois tem 2 e 1 carbono. Professor, mas quando a gente for colocar a ordem dos de menor prioridade, como que eu vou colocar? Ordem alfabética. Gente, lembra que as ramificações elas são de ordem alfabética? Quando eu vou colocar a ramificação, a gente coloca elas em ordem alfabética. Aqui também vai ser do mesmo jeito. Vamos colocar em ordem alfabética. Olha aqui, ó, N-etil, N-metil, prop, 3 carbonos, AN, ligação simples, e amina. Tá certo, gente? Então aí a gente colocou em ordem alfabética as ramificações e utilizou o radical com 3 carbonos para maior prioridade, porque ele é o que ele tem mais carbonos. Lembrando sempre, quem tem maior prioridade, quem tem mais carbonos. Certo, gente? Vamos passar aqui. Propriedades importantes. São compostos com partes apolares e polares, dependendo das ligações com nitrogênio e o composto como um todo. Vou voltar aqui nessas questõezinhas aqui, gente. Olha, aqui, esse aqui faz ligação de hidrogênio, tá? Ele é polar, mas ele faz ligação de hidrogênio. Aqui também vai fazer ligação de hidrogênio. Já as aminas terciárias, depende da ligação que ele está fazendo. Ó, esse aqui são 3 iguais, então ele pode ser classificado como
apolar. Já esse outro aqui tem diferentes. Ele não faz ligação de hidrogênio, mas ele é polar, porque os 3 ligantes ao redor do nitrogênio são diferentes, tá certo? Então, a gente vai considerar ele como partes apolares ou polares, dependendo das ligações com o nitrogênio e o composto como um todo, tá certo? Aqui, ó, aminas primárias e secundárias, foi a mesma coisa que eu voltei no slide aqui para falar para vocês. Aminas primárias e secundárias, eles vão fazer ligação de hidrogênio, então circulem aí, ó, primárias, secundárias, fazem sim ligação de hidrogênio. As terciárias não vão fazer ligação de hidrogênio, porque a gente não tem o hidrogênio ligado diretamente ao átomo de nitrogênio. Eles possuem ponto de fusão e de ebulição mais alto de que os compostos apolares. Aminas com até 5 carbonos são solúveis em água, com 6 carbonos ou mais são insolúveis e possuem caráter básico. Tá certo? As aminas possuem caráter básico. Guardem essa informação aí, gente. Amina possui caráter básico. Vamos aqui para as amidas. Amidas pertencem à classe dos nitrogênios carbonílicos. Carbonílicos por quê? Porque ele tem o carbonila aqui e o nitrogênio ligado a essa carbonila. A gente vai classificar como amina primária quando ele não tem nenhum ligante no nitrogênio, amina secundária quando ele vai ter 2 ligantes e amina terciária quando ele vai ter 3 ligantes ali no meu nitrogênio, tá certo? Aqui, ó, nomenclatura, prefixo, infixo mais amida, muito simples, gente. Se eu tiver um radicalzinho ligado no nitrogênio, a gente faz igual às aminas, olha, numeração N-metil, propanamida, e a terminação é do mesmo jeito. Olha aqui, ó. Seleciono minha cadeia principal, vou fazer aqui esse primeiro exemplo. Cadeia principal, sei que é uma amida, porque ele tem nitrogênio ligado na carbonila, tá? Ele tem uma ramificação aqui, ela está no carbono de número 2. Então eu vou ter 2-metil, 3 carbonos prop, AN, ligação simples, e amida. Isso serve para todas as outras, gente. Lembrando sempre que o carbono da carbonila faz parte da cadeia principal. Então, N-metil, ó, por que é N-metil? Porque aqui eu só tenho um carbono. Então, N-metil, propanamida. E aqui esse outro aqui já é um pouco mais complicado, mas vamos lá. Seleciono minha cadeia principal. Sobrou uma ramificação aqui e outra ramificação aqui. Eu tenho 2 radicais aqui no meu ligados ao meu nitrogênio, tá certo? Então, como é que a gente vai colocar? Primeiro, vamos colocar os radicais ligados ao nitrogênio. NN, os dois estão no mesmo, então a gente pode colocar dessa forma. NN etil, metil, ou a gente poderia colocar assim, N etil, N metil, tanto faz. Aí agora, eu venho para o posicionamento, vamos contar aqui, vamos fazer aqui a numeração. Vou começar sempre da carbonila, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá certo? 4 etil, porque é em ordem alfabética, né? 4 etil, 3 metil, X porque são 6 carbonos, XAN, ligação simples na cadeia principal, e amida. Gente, lembrando que a cadeia principal sempre é a que faz o composto que está ligado na carbonila, não ao nitrogênio, tá certo? Essa aqui é a cadeia principal, ó. Essa aqui é a cadeia principal. Esse outro aqui não é cadeia principal, tá certo? Vamos passar aqui para as propriedades importantes. São bastante polares e podem fazer 2 ligações de hidrogênio entre si, como eu mostrei lá no início dos meus slides. Possuem ponto de fusão e de ebulição muito elevados, até mais que os ácidos carboxílicos com a mesma cadeia, né, a mesma quantidade de massa molar. E as mais simples são solúveis em água e não solúveis em substâncias apolares. Em geral, todas são solúveis em água e em éter. Por que são todas solúveis em água? Porque fazem ligações de hidrogênio. Eu vou responder aqui algumas questõezinhas aqui para vocês. Determine a fórmula estrutural dos compostos orgânicos a seguir. 2-nitro, 3-metilhexano. Olha aqui, ó, letra A. 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo? Vou colocar aqui o NO2 no carbono 2. NO2.
O outro vai estar, o metil vai estar aqui, no 3, no carbono 3. Pronto, agora a gente só completa aqui com os hidrogênios. Todos fazem ligação simples. Então aqui, CH, simples, CH, simples, CH2, simples, CH2, simples, CH3. Pronto, montamos aqui o 2-nitrometilhexano. Aí aqui, gente, ó, letra B, ele está falando aí nitrociclohexano. Olha aqui, vou fazer uma cadeinha fechada. Vou fazer uma cadeinha fechada aqui. Vou tentar fazer bonitinho, tá, gente? 6 carbonos. Aqui, que é fechada, ó. Tá meio estranha, mas aqui a gente faz igual um anel benzênico, tá? E aqui eu posso colocar em qualquer um o NO2. E a letra C, um metilnitrobenzeno. Mesmo jeito, gente, olha. Que é meio complicado fazer retinho. Mas dá para vocês entenderem aqui, não dá? O metil vai estar no primeiro. CH3, a gente pode colocar qualquer um, tá? Depois a gente conta 4 e coloca o nitro. 1, 2, 3, 4. Aqui posso colocar o NO2. Pronto. Simples, não é isso? Daqui para a próxima questão, represente a fórmula estrutural dos compostos orgânicos. Pentanonitrila. Vamos lá, pentanonitrila. 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Já tem uns 5. A nitrila, gente, olha. Aqui, Nzinho. Agora eu posso colocar cadeia simples aqui para todos. CH2, CH2, CH2 e ligação simples. Benzonitrila, do mesmo jeito, olha aqui. Isso aqui é a letra A, tá? Letra B. Benzonitrila. A gente faz o anel benzênico, certo? Tá? Fizemos aqui o anel benzênico. E aqui a gente vai ter um carbono com uma tripla nitrogênio. Pronto. Letra C. 3-metilbutanonitrila. Olha aqui. 1, 2, 3, 4. Butano é 4. Ele vai estar no 3-metil. Olha aqui. E vou botar aqui desse lado. O N. Pronto. CH2 aqui. Simples. CH. Simples. CH3. Certo? Aí temos a representaçãozinha de todos os nossos nitrilas. Vamos aqui ler a questão de número 6. Muito se ouve sobre ações em que utilizam bombas improvisadas. Nos casos que envolvem caixas eletrônicos, geralmente as bombas são feitas com dinamite, né? O TNT, que é o trinitrotolueno. Mas nos atentados terroristas, geralmente são utilizados explosivos plásticos, que não liberam odores. Cães farejadores detectam TNT em razão da presença de resíduos de DNT, o dinitrotolueno, uma impureza do TNT, que tem origem na nitração incompleta do tolueno. Se os cães conseguem farejar com mais facilidade o DNT, isso significa que numa mesma temperatura, esse composto aqui, ele deve mais volátil, ele deve ser mais volátil que o TNT, portanto, uma maior pressão de vapor. Letra D. Gente, eles falam do TNT, por exemplo, numa série muito conceituada, uma série muito querida aí da Netflix, que é o La Casa de Papel. Lá eles utilizam explosivos plásticos, porque eles não são detectados por cães farejadores, tá certo? Geralmente, quando vão utilizar, eles utilizam explosivos plásticos, porque não tem nenhum tipo de cheiro, certo? Vamos aqui para a próxima questão. Os herbalistas chineses utilizam há mais de 5.000 anos o extrato da planta Ma Huang para o tratamento da asma. Um dos componentes ativos nesse extrato é a efedrina, cuja estrutura química está apresentada abaixo. A efedrina, gente, ela é o quê? Ela possui a função orgânica, ela é um ácido inorgânico? Não, ela não é um ácido inorgânico. Já elimino aqui letra A. Letra B.
Possui a função orgânica amina, olha aqui, ó, amina. E em solução aquosa, lembra que eu falei pH básico, que elas têm caráter básico? Então a resposta é a letra B. Segunda questão, da página 655. Com relação às aminas, assinale a alternativa correta. Amina é todo composto, letra A. Amina é todo composto orgânico derivado da amônia pela substituição de 1 ou 2 ou 3 nitrogênios por substituintes orgânicos. Letra B. Aminas apresentam comportamento ácido. Está errado. 1, 2 ou 3. Letra D. Aminas são compostos polares, as aminas primárias e as secundárias fazem ligação de hidrogênio, o que não ocorre com as terciárias. Ó, gente, a resposta aqui é a letra D, tá? As aminas são compostos polares, as aminas primárias e as secundárias podem fazer ligação de hidrogênio, o que não ocorre com as terciárias. Na letra A, ela fica muito vago, esse é um composto derivado da amônia, tá certo? Pela substituição de 1, 2 ou 3 nitrogênios. Aqui fica muito vago, tá, gente? Então a resposta correta, vamos de letra D. Vamos para a página 666, questão 2. O carmaterol, cuja estrutura mostrada a seguir, está em fase de testes clínicos para o uso no tratamento da asma. Assinale a alternativa que contém funções orgânicas presentes no carmaterol. Olha aqui, vamos lá. Bem aqui eu tenho éter, aqui eu tenho amina. Vou assim rapidinho, viu, gente? Aqui eu tenho álcool, que é a hidroxila ligada no carbono saturado. Aqui eu tenho fenol, porque é a hidroxila ligada no anel aromático. E aqui eu vou ter amida. Então vamos lá. Ácido carboxílico? Não tenho ácido carboxílico. Eu tenho amina? Tenho. Eu tenho amida? Tenho. E tenho fenol? Tenho. Resposta letra B, de bola. E vamos aqui para mais uma questão da página 667, questão 4. Em determinadas condições, a toxina presente na carambola, chamada caramboxina, é convertida em uma molécula X sem atividade biológica, conforme representado abaixo. Nesses casos, dois grupamentos químicos presentes na caramboxina reagem formando um novo grupamento. A função orgânica nesse novo grupamento químico é denominada... Vamos lá, gente, aqui, ó. Primeiro, eu vou encontrar aqui ácido carboxílico, eu vou ter amina, vou ter éter, fenol e ácido carboxílico. Aqui eu vou ter éter, aqui eu vou ter fenol. Olha aqui, gente, ó, um diferente. Ácido carboxílico aqui, e aqui eu vou ter um diferente. Esse aqui, gente, é a amida. Essa amida, ela não tem aqui desse outro lado. Eu não tenho nenhuma amida aqui. Eu tenho ácido carboxílico, eu tenho fenol, éter, ácido carboxílico, e aqui eu tenho amina. Eu não tenho amida, tá certo? Então esse aqui vai ser o grupamento formado nessa molécula X, que é a letra C. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Bom estudo aí para vocês e um abraço, gente. Até a próxima.